O céu fechado e ameaçador de Spa-Francorchamps parecia refletir perfeitamente o momento que vive a Ferrari. A tão aguardada atualização trazida para o GP da Bélgica de 2025, que gerava expectativa entre os torcedores e até dentro da própria equipe, não só não cumpriu o que prometia, como também evidenciou uma preocupante estagnação técnica da escuderia italiana. Em um circuito onde o desempenho aerodinâmico e a eficiência em linha reta fazem toda a diferença, a Ferrari apareceu apagada, ineficiente e, o pior, sem reação. Desde os primeiros minutos do TL1, já era possível notar que algo não estava certo. Enquanto rivais como McLaren, Red Bull e até mesmo Mercedes demonstravam solidez, a dupla da Ferrari se via constantemente lutando contra o carro. Sinais claros de instabilidade em frenagens, falta de tração na saída de curvas e uma performance de reta aquém das expectativas indicavam que a tão falada atualização, que incluía um novo assoalho, ajustes nas entradas de ar laterais e modificações na suspensão traseira, não surtir efeito prático algum. O objetivo da atualização era claro: recuperar o desempenho perdido desde as últimas etapas e tentar colocar a Ferrari de volta à disputa direta com Red Bull e McLaren. Mas o que se viu foi o oposto. A equipe sequer conseguiu posicionar seus carros entre os 5 primeiros no treino livre, algo que há apenas algumas etapas parecia quase garantido. E mais do que a posição final, chamou atenção a forma como os carros estavam andando, pesados, desconectados da pista, e com tempos inconsistentes mesmo com pneus novos e pouco combustível. Charles Leclerc, visivelmente incomodado, chegou a reclamar via rádio de comportamentos imprevisíveis do carro em curvas de média velocidade. Já Carlos Sainz não economizou críticas à traseira instável e à dificuldade de extrair performance mesmo em voltas limpas. A frustração era nítida nos boxes da Ferrari. Afinal, o pacote técnico apresentado em Spa era o mais robusto desde o início da temporada, e sua falha não é apenas um tropeço técnico, mas um duro golpe psicológico em uma equipe que vinha apostando alto em uma retomada no segundo semestre. É impossível ignorar o contraste com os concorrentes. A McLaren, por exemplo, trouxe pequenas modificações e, mesmo assim, parece ter dado mais um passo à frente. A Red Bull, mesmo sem grandes novidades visíveis, segue competitiva, com Max Verstappen em ritmo dominante e com um carro equilibrado. Já a Mercedes, mesmo oscilando, conseguiu demonstrar maior consistência e reação. A Ferrari, por sua vez, parece paralisada no tempo. Nem o talento de Leclerc, nem a agressividade de Sainz conseguem disfarçar as limitações de um carro que não evolui. Mais preocupante do que a falta de performance é o fato de que a Ferrari parece não entender exatamente o que está errado. As respostas internas são evasivas, os engenheiros seguem tentando encontrar correlações entre os dados de simulação e o comportamento real do carro na pista, mas sem sucesso. E quando uma equipe não entende o que está acontecendo, ela perde tempo. E na Fórmula 1, tempo é um recurso tão valioso quanto o talento. O cenário se complica ainda mais quando se olha para o campeonato. A Ferrari, que até a metade da temporada ainda sonhava em disputar o título de construtores ou ao menos manter uma presença constante no pódio, agora vê a McLaren se afastar, a Mercedes encostar e a Aston Martin voltar a ameaçar. A briga no meio do pelotão está mais acirrada do que nunca, e a Ferrari corre sérios riscos de perder posição caso não haja uma mudança imediata de rumo. Internamente, a pressão cresce. Frederic Vasseur, chefe da equipe, sabe que sua liderança está em xeque. Apesar de ter implementado mudanças positivas na estrutura desde que assumiu, os resultados em pista continuam decepcionantes. A pressão da mídia italiana, dos patrocinadores e da própria torcida é implacável. A cada novo fracasso, o discurso de reconstrução e paciência vai perdendo força. A Ferrari é grande demais para aceitar mediocridade, e o tempo está se esgotando. Outro ponto sensível é o futuro de Charles Leclerc. Piloto talentoso, ídolo da torcida, e há anos carregando as esperanças da escuderia, Leclerc começa a demonstrar sinais de cansaço. As frustrações constantes, a falta de perspectiva de título e a ausência de uma evolução real no projeto do carro podem levar o monegasco a considerar novas alternativas. Com contratos sendo renovados por toda a Fórmula 1 e movimentações previstas para 2026, Leclerc pode ser uma peça-chave em um mercado que se agita nos bastidores. E se a Ferrari não entregar um carro competitivo, ela corre o risco de perder seu principal ativo. A situação de Carlos Sainz também é delicada. O espanhol, que vive um ano de altos e baixos, já deixou claro que deseja um ambiente onde possa lutar por vitórias. Com a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari para 2026, o espaço de Sainz na equipe ficou incerto, e o fraco desempenho atual só piora suas chances de permanência. A instabilidade dentro e fora da pista ameaça criar uma crise ainda maior. Em termos técnicos, a equipe ainda busca respostas. A atualização de Spa era baseada em dados de túnel de vento e simulações que indicavam ganhos em eficiência aerodinâmica e estabilidade nas curvas de alta. Mas na prática, o que se viu foi um carro mais nervoso e sem o mínimo de confiança em setores cruciais como o segundo trecho de Spa, onde a aderência lateral é testada ao limite. A perda de tempo em curvas como Pohon e Blanchimont foi gritante, e a velocidade de reta simplesmente não compensou os déficits de entrada e saída de curva. Alguns analistas apontam que o conceito do carro da Ferrari para 2025,
que ainda carrega parte da filosofia dos anos anteriores, já está ultrapassado em relação ao que McLaren e Red Bull vêm desenvolvendo. Enquanto estas duas equipes apostam em conceitos mais radicais de fluxo de ar e flexibilidade estrutural, a Ferrari ainda parece presa a uma zona de conforto técnica, com medo de arriscar em nome da inovação. Isso talvez explique por que, mesmo com tantas atualizações, os resultados continuam os mesmos. E como se tudo isso não bastasse, o clima em Spa ajudou a expor ainda mais as fraquezas da equipe. A instabilidade meteorológica típica da Bélgica fez com que as equipes tivessem que adaptar rapidamente suas estratégias, e a Ferrari pareceu perdida na gestão do tempo de pista, na escolha de compostos e até na leitura das condições de aderência. Em uma categoria onde cada minuto conta, esses erros táticos só ampliam a crise técnica. O que vem a seguir para a Ferrari é um enorme ponto de interrogação. A próxima etapa será crucial para avaliar se a equipe conseguirá absorver o golpe, aprender com os erros e dar uma resposta rápida. O problema é que a Fórmula 1 de hoje não perdoa fraquezas. A competitividade do grid está em um nível tão elevado que qualquer deslize técnico vira uma avalanche de fracassos. E neste momento, a Ferrari está sendo soterrada por suas próprias promessas não cumpridas. Para os tifosi, a dor é dupla. Ver a equipe mais tradicional da história da Fórmula 1 ser ultrapassada sistematicamente por concorrentes mais jovens, com orçamentos semelhantes e estruturas até menores, é algo difícil de engolir. A paixão pelo vermelho Ferrari continua viva, mas a paciência está perto do limite. O fracasso da atualização em Spa-Francorchamps é mais do que um problema de engenharia, é um sintoma de que algo mais profundo precisa mudar. A Ferrari não pode mais se contentar com fomos competitivos por alguns trechos ou com aprendemos muito para a próxima corrida. O tempo das desculpas acabou. Ou a equipe dá um passo real rumo à excelência, ou seguirá presa em um ciclo interminável de frustração. O GP da Bélgica de 2025 talvez entre para a história da Ferrari não como um ponto de virada, mas como um momento em que a realidade finalmente se impôs. E agora, mais do que nunca, o mundo da Fórmula 1 observa atentamente para ver como, ou se, a escuderia vai reagir.